Olá, olá! Eu sou o Joab Barbosa, músico, professor e agora âncora deste projeto da OPAE. Este é o primeiro podcast da OPAE, portanto, uma outra forma de comunicação na difusão dos conceitos da arte, arte-educação e políticas formativas ao educador de arte. Pois é, esperamos vida longa ao podcast. E você já pode nos encontrar nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e todas as outras. Para nos encontrar, basta procurar por Opae SP. Logo, logo, nosso site também estará no ar. Nos sigam! Segundo Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Por isso, entendemos ser tão importante o ensino das artes para humanizar os homens. A grande lutadora da formação de arte-educadores, a professora Ana May Barbosa, nos alerta da importância da arte para nos permitir a tolerância à ambiguidade e a exploração de múltiplos sentidos e significados. Ana May entende que por meio da arte o educando tem a possibilidade de desenvolver capacidades que são necessárias para ter a compreensão das interpretações e de seus significados, desenvolver a imaginação, a criatividade e aspectos afetivos e emocionais, dentre outros, ao que parece contrário das atuais políticas educacionais, especialmente a paulista, que não compartilham deste ideal. Diante dessas constatações, como fica a Organização Paulista de Arte Educadores, a OPAE? E o que os professores paulistas podem esperar pela organização? Para responder estas e outras perguntas, estamos com a diretoria e os conselheiros da OPAE. E eu começo a conversar com o presidente da OPAE, o professor Fernando. Fernando, conta um pouco pra gente da sua trajetória até chegar à presidência da OPAE. Olá, Joab. Olá, ouvintes. É um prazer estar falando com vocês no primeiro podcast da OPAE. Me chamo Fernando Bueno Catelã, sou professor da rede pública na cidade de São Bernardo do Campo. Atualmente estou doutorando na Unesp, na área de ensino de arte, e desde 12 de fevereiro de 2022, atuando junto com a diretoria na condição de presidente da OPAE. Legal, Fernando. Prazer o nosso estar falando com você. Fernando, para contextualizar os nossos ouvintes, a que veio a OPAE? Ótima pergunta, Joab. É muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa associação e saber quais são seus objetivos, as suas finalidades. Então é assim, Joab, a OPAE, a Organização Paulista de Arte e Educação, é um movimento coletivo e colaborativo, e tem como foco a atuação política ao apoiar, defender, aperfeiçoar, fomentar, estimular e desenvolver o ensino e aprendizagem das artes nas suas diversas modalidades de ensino e no sistema educacional. Ela tem também como finalidade, Joab, reunir profissionais, estudantes, pesquisadores da área de arte e educação, fomentar o ensino da arte, a formação, a atuação, o desenvolvimento do profissional docente, defender os interesses dos professores de arte, dos seus associados, lutar para garantir a atuação do profissional de licenciatura na escola básica, valorizar e divulgar a arte e a cultura nas pluralidades das suas manifestações, promover e apoiar a realização de cursos, seminários, exposições, publicações e estabelecer diálogo, e colaboração com os artistas, coletivos, educativos, e também firmar convênios, e parcerias com instituições públicas e privadas, tanto em nível nacional como internacional. Então, a OPAE é isso, Joab, é um movimento que está atuando para defender e apoiar
todos os profissionais que atuam na área de arte e educação. Legal, Fernando, que fala importante sobre os objetivos da OPAE. E continuando, eu convido agora a professora Ana Akaui, a vice-presidente da OPAE. Olá, Ana! Conta um pouco da sua trajetória e como você vê o trabalho da OPAE. Olá, Joabe, tudo bem? Olá a todos também. Bom, eu sou doutora e mestre em educação, formada pela Unisantos, São Paulo. Tenho bacharelado em pintura, escultura e gravura pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, com especialização em pintura. E dentro das especializações, eu fiz poéticas visuais na Unicamp e escola de criação na ISPM. Atualmente, eu faço parte de 2 grupos de pesquisa: instituições de ensino, políticas e práticas pedagógicas, que a líder é a professora doutora Maria de Fátima Barbosa Abdala, da Unisantos, São Paulo, e também eu fui convidada a fazer parte do Observatório de Formação de Professores de Artes Visuais Brasil-Argentina, cuja líder é a professora doutora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, da UDESC, Santa Catarina. Essa é um pouco da minha trajetória acadêmica, né? Eu trabalhei como professora de artes, de história da arte, de plástica nos cursos de arquitetura, pedagogia, né, e comunicação e jornalismo na própria Unisantos, né? E é isso, já trabalhei em alguns projetos, Sorocaba, que também era de formação de professores de artes, né? E atualmente eu estou na pesquisa. Quanto à OPAE, eu creio que a nossa intenção, enquanto organização, é trabalhar junto com os profissionais da área das artes, em geral, refletindo, dialogando, fortalecendo por meio dessas trocas compreensões, intervenções, né? Isso tudo dá importância, valorizando as artes, né? Tanto para os professores de arte como para os estudantes das licenciaturas, né? É lógico que ainda estamos iniciando os trabalhos, né? Mas teremos muito pela frente por conta da urgência de valorização desse campo do conhecimento, que é o ensino das artes, né? Para os arte-educadores. Então é isso, um pouquinho do meu percurso. Obrigada. Obrigado, Ana. É isso mesmo, há uma urgência nas pautas relacionadas à arte e educação. Por isso são tão importantes ações e movimentos como a OPAE está realizando nesta direção. E desta forma, o podcast espera veicular conteúdos também nesse sentido, que amplie o conhecimento do professor. E na sequência eu convido a professora Eliane Andreoli e o professor Rubens de Souza, ambos à frente da secretaria da OPAE. Professores, tudo bem? O que os associados podem esperar da OPAE e como vocês esperam organizar a secretaria? Olá, Joabe. Olá a todos. A Secretaria da OPAE tem como propósito a prontidão nos encaminhamentos das diferentes demandas, tanto para a diretoria como para os associados. E também estamos organizando parcerias na expectativa de que venham complementar as ações da OPAE. E a esse respeito, eu peço para o Rubens contar para todos. Muito obrigada. Olá, professores, professoras. Estamos na diretoria da OPAE, eu na condição de segundo secretário e com alguns objetivos, né? Estabelecer parcerias com sindicatos, com espaços do saber, eu gosto de chamá-los assim, que são museus, galerias de artes, agências de turismo, enfim, estabelecer essas parcerias são importantes e podem trazer grandes vantagens também para os docentes que estão filiados ao OPAE. Sejam bem-vindos. Um abraço. Obrigado, professor Rubens e professora Eliane.
Acredito que desta maneira os professores estarão bem motivados para se associarem. Muito bacana! Então fiquem ligados que muitas novidades virão por aí. E falando sobre associação, eu convido agora os professores Juliana Marcondes Bussolotti e o professor Pio Santana para comentarem os processos de associação. Vamos ouvir a fala da professora Juliana sobre o tema. Olá, sou professora licenciada em Artes Cênicas e hoje atuo no ensino superior e em grupo de estudo em arte e educação. Como primeira tesoureira, sou responsável pela arrecadação e contabilização das contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, mantendo em dia a escrituração pelos relatórios de receita e despesas e assino com o presidente os pagamentos e títulos que representem obrigações financeiras da associação. Entre em contato conosco pelo e-mail opae@opae.com.br e pelo telefone WhatsApp 11 93097 6923. Inscrevam-se, aguardamos você na Organização Paulista de Arte e Educação. Obrigado, professora Juliana. Vamos ouvir agora a fala do professor Pio Santana. Olá, professores e professoras de arte do município e também do estado de São Paulo. Meu nome é Pio Santana, sou mestre e doutor em artes, atuo na educação superior e tenho experiência de 20 anos em sala de aula da educação básica, tanto na escola pública quanto na escola particular em São Paulo. Faço parte da Organização Paulista de Arte Educadores do Estado de São Paulo, a OPAE, na condição de segundo tesoureiro. Na condição de primeiro tesoureiro, substituo o primeiro em suas faltas ou impedimentos, assumo o mandato em caso de vacância e presto, de modo geral, colaboração ao primeiro tesoureiro e a toda a nossa diretoria da OPAE. Dito isso, convido você a filiar-se conosco e saiba mais por meio do e-mail opae@opae.com.br e pelo telefone WhatsApp DDD 11 93097 6923. Repetindo, 11 93097 6923. Espero você e vocês e um forte abraço. Obrigado, professor Pio. E é isso aí, está dado o recado. Para entrar em contato com a gente via e-mail opae@opae.com.br ou via WhatsApp 11 9309 76923. Muito bem, importantíssimas palavras que nós ouvimos da diretoria da OPAE. E agora, para continuar esse bate-papo, nós vamos receber os professores que compõem o Conselho Consultivo da OPAE. Vamos ouvir a professora Lucimar Belo, a professora que é conhecida pela presença sempre pontual nas palavras e nas intervenções artísticas, atuando na arte e educação em diferentes perspectivas. Professora Lucimar, como a OPAE pode contribuir para a arte e educação paulista? A OPAE é uma organização, uma rede, um cultivo de ser professor de arte. É uma coletânea de inquietações de ser e estar professor de arte no estado de São Paulo, seja nas cidades, seja em qualquer cantinho. É um movimento coletivo de compartilhas de saberes e das dúvidas, das necessidades e dos encaminhamentos sociais, culturais, estéticos e estésicos. É um movimento para as estesias, de inventar a arte na vida e viver com arte, em qualquer nível, seja da educação infantil à pós-graduação. É um movimento de cultivar sabedorias. Professora Lucimar, sempre sensível e muito sábia nas palavras. Obrigado, professora. Agora nós iremos conversar com a professora Miriam Celeste, um dos nomes mais importantes da arte e educação do estado de São Paulo e do país.
Professora, como a senhora vê a arte e educação atualmente? Não há momentos de conforto na história da política educacional brasileira. Sempre com muitas lutas, muita má compreensão, e especialmente uma má compreensão do que o ensino de arte, ou no que o ensino de arte pode contribuir de maneira mais forte, mais contundente, mais aberta para o desenvolvimento de um cidadão e cidadã, de alguém interessado na vida e na construção de uma vida comum. Porque a arte é interdisciplinar por natureza, e nesse sentido ela provoca também leituras que se ampliam para além do horizonte da própria arte. Nesse sentido, viver hoje, neste momento em onde a BNCC está aí vibrando e pedindo a nossa percepção dela e a nossa possibilidade de encontrar nela algumas fendas para encontrar outros horizontes que ela não convoca, acredito que a UPAE faz o seu espaço também. Além de outros aspectos. Em seu pouco tempo de vida, ela já se mostrou forte em relação a, por exemplo, a questão da dança no estado de Mato Grosso. Professora, a senhora poderia nos contar um pouco sobre o início da UPAE? Já que a senhora é uma das grandes incentivadoras da Organização Paulista de Arte e Educação. Sou uma grande incentivadora da UPAE. O motivo também é pessoal, assim como profissional. Desde os tempos da Semana de Arte e Ensino, aprendi a ser professora junto com meus colegas também e participar da Associação de Arte Educadores de São Paulo, a AESP, e depois da Federação de Arte Educadores do Brasil. Foram momentos muito vibrantes de compreender a profissão, a sua visão e sua necessidade política, a luta comum, aprender a ver por outros horizontes, perceber outros pontos de vista. Assim, na minha formação, as associações tiveram um papel extremamente importante e me fizeram conhecer pessoas incríveis. Por isso, tanto incentivo ao início da UPAE, já que a ESP não daria para ser retomada. E é com esse espírito de união, de estarmos juntas para pensar melhor sobre a nossa profissão, sobre o nosso papel político, sobre a afetividade que deve nos mover, é que eu estou aqui junto com vocês na UPAE. Viva longa a UPAE! Vida longa a UPAE. Obrigado, professora. Sem dúvida, as questões que a senhora apontou são de extrema relevância. E continuando, vamos ouvir o conselheiro, o professor João Cardoso Palma Filho, mais conhecido como Professor Palma. Professor, qual a importância da UPAE para a formação dos futuros professores? Bom, inicialmente eu quero cumprimentar todos que estejam ouvindo esse podcast para dizer que eu me sinto honrado com o convite para falar sobre a importância que tem a criação dessa recente organização para a educação, arte e educação, né, a UPAE. Olha, eu acho que a entidade surge no momento em que realmente as artes estão precisando de um apoio, de um incremento, estão sofrendo muitos ataques, não é? Está havendo também uma tentativa de desvalorizar a educação em arte, tanto na educação básica, como também no próprio ensino superior. E eu diria que a importância é uma importância fundamental, né, para melhorar a qualidade da formação dos professores, que mesmo dos gestores também, pesquisadores que estão envolvidos com arte e educação. E no meu caso, eu atuo mais fortemente no ensino superior e, portanto, na formação de docentes. E acho que é relevante, sim, pensar uma forma de propiciar, né, condições para que os professores que atuam neste campo importantíssimo possam efetivamente ter oportunidades de participar das ações que a nova organização, né, vai propiciar. Então, acho que
gostaria de dizer mais a respeito da importância que tem realmente, neste momento, o surgimento de uma nova entidade aqui em São Paulo, voltada exatamente para o aprimoramento da educação em artes, né? De forma ampla, todas as artes. O professor Palma faz um alerta sobre as dificuldades que a educação brasileira está vivenciando. Muito obrigado, professor, pela sua fala. Vocês estão percebendo que a diretoria e os conselheiros da UPAE têm muita experiência e sabem o que pretendem construir. Na sequência, nós vamos nos dirigir ao Conselho Fiscal, com os professores Cássio Almeida Santos, Elisângela Matias, Sônia Chamon e Tarsila Lima Costa. Olá, professores! Contem para os nossos ouvintes o que a UPAE representa para vocês. Olá, meu nome é Tarsila, eu sou professora do curso de Artes Visuais da Unesp de Bauru e a UPAE para mim significa uma grande rede, uma rede de encontro, de contatos, onde cada nozinho representa um ponto de reflexão, de conexão, de transformação, de fortalecimento do individual no coletivo. A UPAE para mim significa essa fortaleza que sustenta as possibilidades de mudança e transformação que a gente tanto espera, tanto deseja, para que o nosso Estado, para que o nosso país possam cada vez mais se transformar em países de produtores, leitores, consumidores de arte. Olá pessoal, eu sou a Sônia Chamon, estive em sala de aula por 33 anos como professora de arte. No ano passado me aposentei e nessa nova fase iniciei meu doutorado na área de mediação artística na Unicamp. E entre as alegrias dessa nova fase que eu estou, está a minha participação no Conselho da UPAE, que é uma organização que busca para muito além do entendimento, reflexão e consolidação da prática arte educativa, busca o apoio, análise e resoluções para situações advindas do trabalho em arte, que é tão amplo e tem tantas facetas aqui no estado de São Paulo. Bom, eu estou muito feliz por fazer parte dessa construção. Um grande abraço. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Elisângela Matias, membro do Conselho Fiscal da UPAE. Sou professora de arte na rede pública estadual na cidade de Piracicaba e doutoranda do programa de pós-graduação em artes visuais na linha de pesquisa Ensino das Artes Visuais na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC. A UPAE é, para mim, a representatividade de uma categoria que luta pela permanência da arte na educação. A UPAE me representa. Até mais. Para finalizar a fala dos conselheiros, vamos ouvir o professor Cássio. Então, para mim, a UPAE ela representa o fortalecimento político da arte e educação no nosso estado de São Paulo. E também nos mostra a necessidade dos coletivos, sobretudo da arte e educação e de arte educadores, para lutarmos e garantirmos o direito da arte no ensino formal e também nos espaços não formais. Muito obrigado, professor Cássio, pela sua fala. E esta foi a apresentação dos integrantes da atual gestão da UPAE. Foi muito interessante ouvi-los para entender um pouco mais sobre a UPAE e como essa nova associação pode apoiar e contribuir com os arte educadores paulistas. Vamos para a nossa agenda cultural. E o que está acontecendo na sua cidade? Vamos divulgar aqui no podcast os eventos relacionados à arte e educação paulista. Então, contribua nos enviando a agenda cultural da sua região. E hoje,
nós vamos saber o que a OPAE está organizando para os próximos meses. O professor Fernando vai nos contar o que está por vir. Então, Joab, nos próximos meses, a OPAE está organizando o seu primeiro congresso, que vai acontecer no mês de agosto, do dia 18 ao dia 20 de agosto. Será o nosso primeiro OPAE, que é um congresso onde a gente vai poder discutir, conversar, falar sobre o nosso trabalho. O tema desse congresso é Políticas Públicas, Ética e Estética no Ensino da Arte. E junto desse congresso vai acontecer também o segundo seminário da FAEB e o terceiro Henri FAEB Sudeste. Portanto, nós vamos ter contribuições de vários lugares. Você pode participar do nosso congresso compartilhando as suas experiências, sua pesquisa. Nos envie o seu artigo, o seu resumo expandido ou mesmo as suas apresentações artísticas. Lá será um espaço aberto para a gente poder discutir e refletir muito sobre a arte e educação paulista e do sudeste do país também. As inscrições estão abertas na plataforma Even3 e são gratuitas. Esperamos a sua participação no nosso primeiro congresso da OPAE. Até mais! Até mais, Fernando. Obrigado pela informação. Então não deixem de participar desse super evento que envolve o primeiro congresso da OPAE. Serão muito bem-vindos e nós nos encontraremos por lá. E um aviso importante que eu não posso deixar de dar é que o Instagram da OPAE foi ao ar em abril. E o propósito nesse espaço é mostrar o universo do arte educador na prática, tanto como artista quanto professor. E uma das ações é promover exposições online, via Instagram. Isso mesmo, interessante, né? Portanto, já fica o convite a você, se você quiser compartilhar o seu trabalho com os nossos seguidores, com os nossos amigos, o espaço está aberto a você. E para este primeiro momento, inauguramos com a exposição do artista Eymar de Ribeiro. E falando um pouquinho dele, ele trabalha com pintura desde o final dos anos 80 e vem investigando ao longo desses anos pintura em tela, sem deixar de explorar outras possibilidades como os murais. Ele é natural de Santos e vem para São Paulo no início dos anos 2000 para estudar sobre arte pública, ampliando seus trabalhos nas ruas. Legal! Mestre em Culturas e Territorialidades pela Universidade Federal Fluminense, Eymar se concentra na área da arte e educação contemporânea, estudos culturais e territoriais. Entre pinturas e murais, Eymar é professor da Rede Pública Municipal de São Paulo e essas experiências entre as ruas e a escola evidenciam as inúmeras possibilidades de conhecimentos sociais como viver em grupo, apropriação de lugares públicos, humanização por meio das artes, etc. Bom, para um arte educador como Eymar, suas pinturas entre telas e murais complementam-se mostrando por meio da linguagem visual a potência desse campo de conhecimento, a arte e educação. Pois é, e a cada 15 dias teremos uma exposição virtual de arte educadores diferentes, explorando várias linguagens, como a dança, o teatro, a música, as artes visuais em geral, fotografia, pintura, desenho, dentre outras. Confira lá, acessando e seguindo a opae.sp no Insta. E agora vamos para um momento em que os arte educadores poderão compartilhar suas criações, experiências de sala de aula. Este é um espaço para você, professor de arte. Se você tem algum trabalho que gostaria de apresentar aqui no nosso podcast, é só entrar em contato pelo e-mail opae@opae.com.br ou pelo WhatsApp, que é 11 9309 76923. E o momento de hoje será um momento musical. Neste momento musical, iremos apresentar a vocês uma dupla de professores que faz um som muito bacana.
Eu estou falando do Informe Instrumental. O duo é formado por 2 músicos, Flávio Moraes na guitarra e violão e Rafael Bagdonavicius na percussão. Eles são da cidade de Salto, aqui do interior de São Paulo, e a dupla começou em 2018. De lá para cá já apresentaram 2 trabalhos, Música é Água, em 2019, e Combinatividade, em 2021. E dentre esses projetos, o projeto Música é Água me chamou a atenção. E eu achei essa fala bastante marcante, porque, segundo eles, a música não deve ter forma definida e deve ser indispensável como a água. Nós estamos agora com o Rafael, que é o percussionista da dupla. Olá, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da OPAE. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Rafael, você poderia falar um pouquinho sobre o projeto e sobre essa frase que me chamou a atenção? E eu jogo para você a pergunta: música é água? Fala, meu amigo Joab. Primeiramente, em nome do Informe, eu gostaria de parabenizar pelo projeto e desejar muita sorte e sucesso aí. E agradecer pelo convite, né? Participação no primeiro episódio aí. Muito legal, nos sentimos honrados aí, viu? E falar um pouquinho sobre o nosso projeto aí, Informe Instrumental. Respondendo a sua pergunta aí, nós pensamos a música como a água, assim, né? Daquele jeito, sem forma definida, essencial e dispensável. Sem forma definida, nós pensamos porque ela está em constante transformação, né? E dá para perceber bem no nosso projeto isso, né? Que ela se transforma. Nós unimos o convencional com o não convencional, então o Flávio toca a guitarra, né, semiacústica, o violão, e eu toco o instrumento não convencional, máquina de escrever, bacia com água, caixa de pizza, registro de torneira, então tem um monte de doideira lá. E é até engraçado falar, né, porque a cada apresentação nossa parece que é um show inédito, porque a gente trabalha bastante a improvisação, né, claro, a gente segue os temas, as músicas, as composições, mas temos bastante improvisação e é engraçado porque esses instrumentos não convencionais a gente sempre acha um som diferente. Então conforme a gente vai usando, né, a gente vai tocando, improvisando, a gente vai usando os lados do instrumento, embaixo, em cima, e vai achando sempre uma sonoridade diferente e vem disso essa forma não definida, assim, né, sem forma definida. Aí sobre ser essencial e indispensável, eu acho que as palavras respondem por elas, né? Mas eu acho que talvez a gente poderia colocar alguma coisa que a gente não presta muito atenção na música, né? Às vezes ela passa pela gente e a gente não tá nem aí, né? Os detalhes. E principalmente você pensar assim, a música instrumental que tá em tantos lugares e a gente não repara nela. Talvez seja porque a gente tem esse paradigma que a música instrumental é feita para poucos e por poucos, né? Eu acho talvez seja um pouquinho do nosso projeto, dessa quebra, entendeu? Que a música instrumental é feita para todo mundo ouvir. E ela tá em todo lugar, né? Ela tá na TV, tá na série, tá no filme, tá em qualquer lugar, tá na rua, né? Na paisagem sonora que a gente tem por aí, né? Então eu acho que a música realmente é isso. Ela não tem forma definida e ela é essencial e indispensável para todos. Que legal, Rafael. Que reflexão bonita e interessante sobre a música. E, Rafael, vocês trouxeram uma música inédita para o podcast da OPAE. Confesso que eu a escutei e fiquei muito emocionado. Eu queria saber um pouco como foi a produção dessa música e também já deixar os agradecimentos a você, ao Flávio, os parabéns pelo trabalho, dizer que o espaço da OPAE sempre está aberto para vocês. Muito obrigado, Rafael. E como os nossos amigos, os nossos ouvintes podem encontrar vocês nas mídias sociais? E fala um pouquinho pra gente da música Fantasma Tropical. Fantasma Tropical é uma composição de Flávio Moraes e coprodução minha. Essa é uma música um pouquinho diferente das nossas produções, né? Em que o Flávio ele utilizou as 2 guitarras, né? Uma semiacústica e uma Les Paul, e a gravação em overdub, né? Uma em cima da outra, né? Criando uma atmosfera diferente assim, né? E essa música, né? Ela retrata bem assim algumas diferenças entre a gente pensou nela, né? Entre o formal e o abstrato, assim, né? E dá para perceber bem na gravação
nessa montagem, né, a partir das guitarras, né, em overdub. Sobre as percussões, eu utilizei uma máquina de escrever para fazer o ritmo, utilizei ela como uma caixa, né, e um chocalho feito com material reciclável para dar um pouquinho do molho assim, né, e como bumbo um tambor de plástico, tocado como se fosse um bumbo de bateria mesmo, com um pedal. E é engraçado, porque todas as vezes que a gente vai tocar com esse bumbo aí, os técnicos de som ficam loucos com esse bumbo, porque ele tem um som pronto, assim, eles não precisam mexer muito nele, vem um som pesado e pronto, né? Então, sobre a música Fantasma Tropical é isso. Nós gostaríamos de agradecer pelo convite ao OPAE aí, e vida longa ao projeto, vida longa ao podcast OPAE aí. Um abraço a todos e com certeza, se tiver a próxima, estaremos presentes. Obrigado. Nós que agradecemos ao duo Informe Instrumental e agora com vocês, Fantasma Tropical. Nós vamos encerrando este episódio, agradecendo a participação de todos, a vocês que nos escutaram. Este podcast contou com a apresentação e músicas de Joab Barbosa, produção e roteiro de Eliane Andreoli e Ana Acaui e a supervisão geral de Fernando Catelã. Forte abraço e até mais!